Olá, acadêmicos! Sou a professora Dirce Efigênia Brito Lopes e vamos iniciar a nossa segunda aula de Estágio Curricular Supervisionado 2 no curso de Licenciatura em Computação. Gostaria de ressaltar que vocês devem elaborar o plano de estágio antes de iniciar o estágio, ok? E nele, vocês descreverão as atividades que irão desenvolver nessa etapa. Informo ainda que esse plano tem que ser feito em todas as etapas e não somente em uma, ok? Vamos lá. Na aula passada, mostrei que foram feitas algumas alterações na operação do estágio. Sendo assim, irei apresentar o que deve ser feito nessa segunda etapa, que é o nosso sexto período. Ok, gente? Então vamos lá. Nós temos que o sexto período é a nossa segunda etapa de estágio. Estágio de observação, participação e semi-regência. Esta ação docente será realizada individualmente e sob a orientação do professor de estágio supervisionado 2, preferencialmente nos anos finais do ensino fundamental. Lembrem-se, para essa etapa, nós teremos distribuídos as atividades com a carga horária da seguinte maneira: 20 horas serão de aulas teóricas, ou seja, esse momento que a gente está tendo agora, e também os momentos de atividades no AVA, ok? Então, 5 horas será de apresentação na escola, com os documentos devidamente assinados e carimbados. Prestem bastante atenção, não cheguem à escola sem a documentação, sem a declaração de aceite, o encaminhamento, a carta de apresentação, o termo de compromisso, tá? Do estágio. 5 horas, então, serão para a leitura dos atos legais da escola, que é a verificação da carga horária das disciplinas. Vocês têm que analisar as disciplinas como um todo, ok? Análise dos livros adotados, a definição dos critérios para a escolha dos mesmos. Então, vocês têm que sentar com o supervisor, verificar com o supervisor pedagógico como foi feita aquela escolha daquele livro didático, com o professor, por exemplo, de matemática, como é que esse professor sugeriu esse livro didático, com base em que esses conteúdos, eles podem, e as atividades podem ser utilizadas como informações com ferramentas tecnológicas. Como é que tem sido feito? Qual é esse critério? Analisar o critério de avaliação e a escrituração escolar. O que é a escrituração escolar? A documentação da escola, né? Reconhecimento, portarias e tudo mais, tá ok? 5 horas, então, vocês irão fazer contato com o professor da disciplina e turmas em que irá fazer o estágio. Sugiro que vocês escolham um professor, uma disciplina somente, porque se vocês forem fazer, suponhamos que eu quero fazer na matemática, mas também quero fazer na língua portuguesa, acompanhar esse professor para depois sugerir atividades da tecnologia para que eles possam trabalhar. Se vocês forem fazer isso, vocês terão que fazer 2 vezes cada atividade dessa, tá? Então prestem bastante atenção para não se sobrecarregarem, tá ok? Mais uma vez, vocês não estarão desenvolvendo conteúdo, nem de matemática, nem de história, nem de geografia. Por favor, pessoal, vocês estarão observando a aula de um determinado professor, daquela disciplina, e a partir daí sugerir quais as atividades tecnológicas, quais os softwares educativos que poderão ser utilizados naquela área do conhecimento, tá? Mas nesse primeiro momento, vocês vão só sugerir, vão fazer seleções, mas vocês não irão reger, somente semi-regência, não é? Vocês também terão que levantar o perfil da turma que vocês irão estagiar futuramente e a caracterização da clientela escolar. Então, se você está naquela turma, qual é o perfil daquela turma? Né? Como é que são os alunos? Então, você pode e deve fazer toda essa caracterização, tá bom? Bem, nós temos também 10 horas para observação na turma escolhida, tá? Então, vocês vão fazer a análise dos recursos didáticos, livro didático, computadores, softwares, análise dos planejamentos desse professor regente e da condução da aula. Como que esse professor conduz a aula? Ele utiliza as atividades tecnológicas? Como que eles podem utilizar as ferramentas tecnológicas na consecução das atividades e na consecução da aprendizagem dos alunos, não é? Ou não? Ele faz planejamento da aula? Não faz planejamento? É a aula de improviso? Como que é? Atenção! O desenvolvimento dessa etapa deve estar voltado para o reconhecimento da escola como um espaço de reflexão, coletar
os dados vão servir para a construção de um plano de estágio consistente para que, assim, fundamente o plano de intervenção, tá? Então, todas as atividades que vocês coletarem, elas servirão para fundamentar o plano de intervenção que vocês vão fazer. E aí vocês terão 40 horas para participar dentro da sala de aula e realizar sua semi-regência na turma que você escolheu. Preste atenção, a turma que você escolheu tem, do 6º ao 9º ano, você escolhe também uma disciplina, tá? Se você escolher todas as outras disciplinas, vai ficar a seu encargo. Mas coloque, faça a entrevista com todos os professores que você escolher daquela turma. Se você optou por fazer o estágio português, matemática, história, geografia, ciência, aí vai ser a seu critério. Só acredito que você vai ficar muito mais sobrecarregado pela quantidade de atividades que você deverá fazer, tá? Lembrem-se, mais uma vez, vocês não irão ministrar conteúdo, tá? Vocês irão simplesmente participar das atividades de sala de aula e realizar a semi-regência. O que é uma semi-regência? Auxiliar o professor constantemente na regência, tá? Então, participação nas atividades escolares, atividades de gestão de sala de aula, participação em projetos e ações desenvolvidas pela escola, campo de estágio, participar na elaboração das atividades e auxílio ao professor regente, sempre sobre a supervisão docente, né? E também do supervisor da escola. E a semi-regência, preferencialmente nos anos finais do ensino fundamental. No momento da semi-regência, o estagiário deverá propor a utilização de ferramentas tecnológicas adequadas a cada conteúdo ou a cada conteúdo que está trabalhando. Por exemplo, geometria, operações na matemática e aí vai, tá? Para quê? Para que possa garantir uma aprendizagem mais satisfatória dos seus alunos. Depois nós teremos 5 horas para preenchimento de fichas, né, de todas as fichas do estágio, e 10 horas para a elaboração do relatório parcial. Então aqui nós temos a subdivisão da carga horária, bem como do total das atividades e do total geral da carga horária desse período. Então, 20 horas vocês terão de aulas, que são essas que estão acontecendo em videoaulas, e participação no AVA, e 80 horas dentro das escolas, ok? Então, no total de 100 horas. Continuando, nós temos que essa etapa seja realizada em escolas diferentes da etapa anterior, deverá ser feita novamente a caracterização da escola, de turmas, de professores, de alunos, servidores e comunidades, além do perfil da turma que vai estagiar. Lembre-se, mudou de escola, muda totalmente o processo. Tem que recomeçar a fazer, tá? A caracterização daquela escola. A entrevista com o diretor, com o supervisor pedagógico, além da entrevista com o professor da turma que vai estagiar. Novamente, leitura e análise do projeto político-pedagógico, calendário e regimento escolar da escola. Nós vimos, pessoal, que para você realizar um diagnóstico da escola e proceder à sua caracterização da turma, você irá realizar a análise documental. Lembrem-se, todos os documentos que você acreditar que é interessante, como BNCC, plano de curso e unidade dos professores, vocês têm que verificar. E depois da observação das aulas e semi-regência, vocês têm que ajudar o professor com as atividades em sala de aula e sugerir o trabalho com as tecnologias digitais, né? Como eu disse, caso você mude de escola, você tem que proceder totalmente inovador, vamos dizer assim, desculpa, você tem que proceder novamente com toda a análise dos documentos, tá? Então, ao ler o projeto político-pedagógico, vocês vão procurar fazer um levantamento dos níveis de ensino oferecidos pela escola. Quais são esses níveis? Educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, finais, ensino médio, como que é? Como que são os alunos? Quantos alunos atendidos? Como são os alunos? Quantas turmas? Não é? Informar sobre o número de professores, esses professores, qual a formação, o corpo técnico, corpo administrativo, quantos são? Tem laboratório de informática? Tem computador? Tudo isso vocês terão que fazer, tá?
Não se esqueçam, isso é observação e caracterização das escolas. Esses registros utilizados pela instituição poderão contribuir não apenas para a compreensão da organização da escola, mas para a análise da sua dinâmica e funcionamento. Ok? Bem, falaremos um pouco sobre a questão da observação. Lembrem-se, observação é algo muito maior, né? Procure observar se a estrutura física e material da escola, como que é essa estrutura física e material, a dinâmica e o funcionamento da instituição, se eles são coerentes com a finalidade da escola, bem como com da sala de aula. Em relação à estrutura física e material, observe e estude o prédio escolar, número de salas e dependências, a proporção do espaço em relação ao número de alunos, quanto tem espaço entre um aluno e outro, não tem? Entre uma carteira e outra, como que é isso? Não é? Examine os mobiliários, os recursos de ensino disponíveis, distribuição e organização geral, procure ver e percorrer a instituição e perceber a maneira como aquele cenário se relaciona com a tarefa a ser realizada. Em relação à sala de aula, quantos alunos tem? Tem espaço adequado para todos? Pelo menos 1 metro quadrado por aluno? O quadro de giz é bom? Não dá reflexo? As mesas e cadeiras são adequadas? Não é? Tem mesa para o docente trabalhar? Com relação ao ensino e aprendizagem, o professor apresenta o plano de aula ou roteiro da aula para os alunos, ressaltando o objetivo da mesma antes de iniciar o conteúdo? Utiliza quais os recursos didáticos e tecnológicos para ministrar o conteúdo? Os alunos são interessados nas aulas? Se não, por que você acredita que eles não são interessados? O professor faz uso do laboratório de informática, utiliza data show, retroprojetor, o próprio celular para ministrar as aulas e também para que os alunos pesquisem as atividades? Isso tudo, caso tenha na escola, é lógico, não é? Se não tiver, você vai dizer que não tem. Nesse momento, você estará também caracterizando os alunos da turma, ok? Não deixe de participar no dia a dia da escola. E para participar em diferentes atividades, como reunião de pais, reunião de professores, conselho de classe, o módulo 2. O que é o módulo 2? É um momento de planejamento semanal obrigatório para todos os professores e esse é regido por lei. Reunião de colegiado e atividades culturais, caso a escola ofereça, tá? Então, você vai fazer o diagnóstico da situação real da classe, a identificação dos alunos atendidos pelo estabelecimento sobre o aspecto econômico, social e cultural, identificação dos alunos da classe, observando necessidades, possibilidades, interesses e limitações. Se eles têm interesse pelas ferramentas tecnológicas, por que não têm? E outros mais, não é? Após, gente, a realização desse estudo organizado da escola, da classe e dos alunos, você, estagiário, deverá iniciar a escrita do relatório parcial sobre o diagnóstico realizado, apresentando as atividades desenvolvidas, as restrições encontradas para o desenvolvimento da etapa de observação, né? Lembrem-se, ao elaborar o relatório parcial, os alunos constroem um novo conhecimento, resultando da análise das informações obtidas pela observação e na semi-regência, ok? Não deixe de realizar o passo a passo dessa etapa, tá? Então, terminando a nossa aula, nós vamos então para as nossas atividades pós-videoaula. Lembrando que a resposta dessa atividade, ela deve ser postada no link específico na nossa sala virtual, tá ok? O que vocês vão fazer? Vão juntar todas as atividades pós-videoaula, são 3 atividades, e vocês irão respondê-las e postar em um único arquivo no link próprio, tá bom? Então vamos lá, qual é essa atividade pós-videoaula? Prezados acadêmicos, na segunda etapa do estágio, você precisa acompanhar o trabalho do professor dentro de sala de aula. Sendo assim, quais atividades vocês poderão desenvolver na sala de aula? Então, pensem bastante, quais são essas atividades, né, que vocês irão desenvolver? E, a partir daí, vocês irão descrever e postar no link apropriado, tá ok? Essa atividade, gente, é uma atividade individual. Todas as atividades pós-videoaula são atividades individuais, ok? Bem, por enquanto, gente, é só isso na nossa segunda aula.
Espero que vocês respondam às atividades pós-vídeo e postem na sala virtual. E que leiam todos os documentos postados na sala, tá? Não vão para os estágios, para as escolas, sem conhecimento adequado, sem embasamento adequado, ok? Até breve!